Olá, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez num episódio do nosso Pastoreando, estamos no mês da Bíblia e este mês estamos meditando muitos temas acerca da Sagrada Escritura, da revelação, e hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui o Padre Romeu, pedir para ele se apresentar para nós. Seja muito bem-vindo, Padre Romeu, aqui conosco. Obrigado, Padre Everton. Padre Romeu, pároco da Paróquia Santíssima Virgem, São Bernardo do Campo, Furania Rude Ramos, especialista em alguma coisa da Sagrada Escritura, então posso dizer alguma coisa que possa ser relevante. O senhor sempre gostou da Escritura, se especializou nisso, né? Da onde brota essa paixão aí pela Sagrada Escritura, pelo estudo, né? Pela Sagrada Escritura todos temos que ter, né? Mas pelo estudo profundo da Sagrada Escritura. Acredito que da minha juventude, quando na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, o Padre Moura tinha uma chamada Escola da Fé. E ele estudava textos bíblicos. Havia aqueles cadernos da Paulus. Depois eu fiquei sabendo que eram aqueles cadernos que ele usava. E ele seguia aqueles cadernos. E aquilo me interessou bastante. Quando eu entrei para o seminário, dentre as coisas que eu começava a ler bastante, era sempre algo relacionado a como interpretar a Bíblia, como entender essa palavra de Deus. E aí o tempo foi passando, quando terminei as graduações, fiz o mestrado, fiz o doutorado, lecionei por mais de 10 anos, então estamos aí. Que coisa boa, né? É bom, de fato, a Sagrada Escritura é apaixonante, o nosso povo tem que cada vez mais descobrir e redescobrir, né, o valor, a leitura, né? Nesse mês da Bíblia a gente está ajudando o povo a rezar um pouquinho com a Sagrada Escritura, descobrir uma espiritualidade, mas também o aprofundamento do estudo, né? O estudo da Escritura, ele é fundamental para que a gente, compreendendo, possamos viver melhor aquilo que ali está, né? E nesse sentido, esse ano estamos no Ano Santo, né? O Papa Francisco, quando convocou o Ano Santo, pediu que a gente revisitasse as constituições do Concílio Vaticano II, que foi essa grande atualização, né, da vida da Igreja, essa abertura, esse diálogo, e não poderia faltar, né? Então também o Concílio tratou sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, e aí nós temos um documento sobre isso. Como que funcionou essa questão? Pois é, então vamos pegar um pouquinho antes de tudo isso. Quando a Bíblia foi escrita, não precisava de alguém para interpretar, não precisava de alguém para atualizar, porque afinal de contas era quem tinha vivido aquilo, conversando com pessoas que ou também tinham vivido, ou estavam muito próximo daquilo. O tempo vai passando, as línguas mudam, então a língua original da escrita foi o grego, chegou o momento em que as pessoas eram poucas as que falavam grego, o mundo estava sendo dominado por Roma, então a gente passa para o latim, traduz-se para o latim, e por muito tempo o latim dominou tudo isso. Nós, da Igreja Católica, sempre tivemos um grande apreço pela Sagrada Escritura. Se ela existe como tal, é porque os nossos primeiros guardaram aqueles escritos e disseram, esses escritos são inspirados, são santos para nós. Chegou um momento em que nós ficamos com medo, e esse é o grande problema. Quando nós ficamos com medo, lá por volta do 1500, nós estávamos com uma divisão muito grande entre nós e os não nós, e ali no medo nós começamos a não favorecer, mais do que proibir. A proibição foi muito pequena e em pouquíssimos lugares, mas o não favorecimento prejudica muito mais. O tempo vai passando, cada vez mais nós vamos cerceando o direito, ou seja, não está deixando mesmo que a pessoa tenha um acesso. Não um acesso à leitura. Sempre que você proíbe alguma coisa, alguém traduz, alguém traz. Mas eu vou me reportar aqui a Atos no capítulo 8. Quando Filipe está conversando com o eunuco da rainha Candace, ele está lendo o profeta Isaías. O que significa dizer, ele tem acesso. E o Filipe pergunta para ele, você compreende o que você está lendo? E ele diz, como é que eu vou compreender se não tem alguém para me dar uma luz para isso? E o Filipe sobe e faz. Tá bom. Então nós tivemos este caso também dentro da nossa igreja. Mesmo que as pessoas lessem, elas não tinham esse acesso. A porta estava fechada. Tudo começa a abertura ali nos anos 1890, então final do século XIX, com Leão XIII. O que é que está acontecendo naquele momento específico? Estão negando a fé. A nova ciência, porque a ciência não é tão velha assim, não. Ciência como tal, ela é nova e ela está muito racionalista. O que significa dizer, começamos a descobrir que tem coisas na Bíblia que é mitológico, que tem coisas na Bíblia que é novelístico, que tem coisas na Bíblia, e quando descobriu-se isso, ao invés de ver a beleza de tudo isso, e Deus falando através da novela, através do mito, não disseram, então isso daqui não é mais palavra de Deus.
Então o Papa escreve uma carta encíclica para dizer, espera um pouquinho, calma aí. Nós sabemos o que estamos falando, porque Deus, e aí eu vou me reportar lá a primeiro capítulo, o primeiro versículo da carta aos Hebreus, quando diz assim, Deus nos falou de muitos modos e em muitas oportunidades. Então ele pode nos falar também através dos mitos, ele pode nos falar através das novelas ou das formas diferentes das nossas. E ali então ele diz, precisamos estudar sim, as ciências são importantes também para nós. Na época está começando algumas coisas, como por exemplo a história bíblica, a geografia bíblica, a arqueologia bíblica. Então tudo que já existia fora começa a vir para dentro. Tá bom, deu uma pequena abertura, a gente começou a dar os primeiros passos. Depois de alguns 20 a 30 anos, o Papa Bento XV escreve uma nova carta. Aqui o problema já é outro. O problema aqui está sendo ciência e fé. Será que tem como juntar? E agora que a gente começou a estudar e começou a perceber que às vezes você tem o mesmo texto escrito de forma diferente. Um exemplo bem bobinho para a gente entender, o dilúvio. Dentro do mesmo capítulo, lá 7, 8 do Gênesis, você tem dizendo, Noé, você vai colocar um par de cada animal. 2 versículos para frente, Noé, você tem que colocar 7. E agora, 1 ou 7. Depois diz, choveu por durante 40 dias. Um pouquinho para frente, choveu 120 dias. Aí eles começaram a ver, pera um pouquinho, o que é que está acontecendo? E agora? Nego um, nego o outro, junto os dois. Então ele vem dizer para nós, olha, precisamos mais uma vez respirar fundo e perceber algumas coisas. A própria ciência já estava explicando isso, dizendo assim, imagine que eu estou contando a mesma história que você, mas nós estamos em lugares diferentes. Então alguns detalhes ficam diferentes. O centro é o mesmo. O tempo passa, chegamos em 1943 e Pio XII tem que escrever mais uma carta sobre isso. E dessa vez é o contrário de tudo. São alguns dentro da igreja negando que a ciência possa entrar. Dizendo, não, Deus fez, foi em 6 dias sim, ele contou, no primeiro dia ele teve que juntar, não estava dando tempo, mas ele foi um pouco mais rápido e fez. Não, o homem veio mesmo do barro. Então, a negação da ciência. Se a negação da fé é uma coisa terrível, a negação da ciência também é terrível. Então, essas 3 cartas, esses 3 momentos, deram abertura para chegarmos onde nós estamos. Porque, afinal de contas, no início, tínhamos problema com a ciência. Depois tivemos o problema da junção da ciência com a nossa fé. Até que chegamos no problema com a fé negando a ciência. E aí chegamos naquilo que é o nosso texto. Que coisa interessante, né? Fé e razão têm que andar sempre juntas, né? Pois é. Então a gente não pode... E aí, se a gente quebra isso, a gente entra nos fundamentalismos, nas intolerâncias, né? Justificamos atrocidades, às vezes, numa leitura fundamentalista da Escritura, né? Pessoas que ainda hoje tentam dizer que os de raça ariana, raça caucasiana, os que têm pele branca, são superiores àqueles que têm uma pele preta. Por quê? Porque Caim... Isso não tem nem na Bíblia. Isso foi uma ideologia de pessoas que queriam colocar a sua raça como superior à dos outros e que encontram um versículo obscuro, um trechinho complicado e a partir dali criam uma doutrina. E isso é complicado, né? Isolar versículos, trechos, né, causam atrocidades. É nesse sentido que a igreja se preocupa com a interpretação da Bíblia, né? Sim. Então, porque se a gente interpreta livremente, podemos correr esse risco, né? Como que a igreja, então, vê essa questão da interpretação da Bíblia? Perfeito. A partir da própria Bíblia. Na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele vai dizer, nenhuma profecia é de caráter individual. A Sagrada Escritura, ela é comunitária. Não foi uma pessoa que decidiu. Eu gostei desse livro e esse livro vai entrar. Eu gostei. Não. Foi sempre uma comunidade de fé que, ouvindo o que alguém escreveu, disse, espera um pouquinho, Deus está nos falando através desse escrito.
Então, quando a Igreja Católica, a nossa igreja, propõe que nenhuma leitura seja feita de modo individual, não é que eu, o Romeu, você, o Everton, não podemos fazer sozinhos, mas nós temos um fio condutor. Esse fio condutor nós podemos traçá-lo até, vamos pegar ao pai primeiro da fé, até Abraão. Quando ele... E Abraão aqui pouco importa se é uma pessoa física com o nome Abraão ou se é uma pessoa física que, não sabendo o nome, nós demos o nome de Abraão para ele. De repente ele chamava José, não sei o nome dele. Mas alguém, em algum momento, disse, espera um pouquinho, eu estou sentindo um algo maior. Tem uma voz interior que está me dizendo que o meu caminho precisa ser mudado. Ele vai descobrir que esta voz é Deus, que nos fala na inspiração, que nos fala na intuição e que está presente principalmente na nossa consciência. A partir deste homem, um grupo, veja de novo, um grupo decide acolher este Deus, porque se sente acolhido por ele. Naquele momento específico, eles ainda não acreditam que exista um único Deus. Eles vêm do politeísmo, então eles acreditam que tem muitos deuses, mas aquele nos acolheu. E aí eles começam a tomar consciência que aquele é maior que os outros. Passando o tempo, eles tomam consciência de que ele não é só maior. Ele é o único. Porque todos os outros eram fantasias. É isso que nos diz a fé. Nós chegamos lá no Moisés, que nos tira daquilo que são as ideologias da casa da escravidão. Chegamos na Terra Santa, mas para nós há algo muito maior. Nós somos privilegiados. E é isso que o texto da Dei Verbum vai dizer o tempo inteiro. Qual é o privilégio meu, seu, de nós que estamos aqui? Nós não precisamos mais ter intuições, nem mesmo inspirações longínquas, porque nós somos posteriores à chegada de Jesus Cristo. A própria palavra de Deus que se fez carne. Então, a Dei Verbum vai dizer que a Sagrada Escritura é uma palavra de Deus escrita na nossa linguagem. E Jesus Cristo é a palavra de Deus na nossa carne. Na nossa carne. Então, se antes nós tínhamos como que um véu nos cobrindo, onde a gente não sabia direito, acreditávamos que Deus era meio guerreiro, de vez em quando ele estava matando uns, tudo mais, a partir de Jesus Cristo, nós aprendemos, e agora não temos mais como modificar isso, que ele é um pai amoroso, um pai misericordioso, que quer a vida plena, não só minha e tua que acreditamos nele, mas de todos os seus filhos. E aí sim vem a nossa missão, e a Dei Verbum vai nos alertar para isso também. A nossa missão é mostrar a este mundo a face gloriosa desse Deus. Eu gosto muito de um texto de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, onde ele diz assim: brilhe, portanto, a vossa luz através das vossas boas obras, para que os outros, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, quando nós temos uma constituição dogmática como essa, nos dando o caminho, é porque nós já temos aqui muito tempo de caminhada. E aí é nesse sentido que é uma Constituição muito bonita e até simples de se ler, sim, né? Às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo, né? Com o compêndio, tem todos os documentos do Vaticano II, sim, são 16, né? Mas esse da Dei Verbum, e aí entra um pouco nessa dinâmica, né? Falar sobre a Bíblia ou sobre a Sagrada Escritura, os padres da igreja vão perceber, não, precisamos ampliar, porque como você dizia agora, né, é uma forma de Deus falar a Sagrada Escritura, mas Deus tem diversas formas de falar. Sim. E aí, então, ao invés de se escrever um documento sobre a Bíblia, se escrever um documento sobre a revelação divina, onde nós encontramos a Escritura, né? Isso. E aí demos o nome os padres da igreja deram o nome de Dei Verbum, não é isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus... Então, de novo, estamos falando de Jesus Cristo. Olha que interessante. Porque se estamos falando da revelação, não tem um outro revelador a não ser Jesus Cristo. E esse Jesus só é conhecido por nós hoje porque pessoas que o conheceram, que fizeram experiência do seu amor, da sua graça, foram transmitindo para nós. Então, nós, cristãos, temos aquilo que é a preparação, e nós chamamos de Antigo Testamento. E aquilo que é Jesus Cristo e suas consequências,
que nós chamamos de Novo Testamento. Porque para nós, essa Dei Verbum, essa palavra de um Deus que se manifesta, é um de nós, que ao mesmo tempo não é um de nós. Diz o texto mais velho do Novo Testamento, Paulo não escreveu. Paulo encontrou e acolheu, que está na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do 6 a 11. Ele que era Deus não se apegou ociosamente ao ser Deus, pelo contrário, se despojou totalmente e se tornou um de nós, assumindo a nossa condição humana na forma de escravo. E como foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o elevou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, e toda língua proclame: Jesus é o Senhor. Então, olha a beleza de um Deus que nos ama ao ponto de largar tudo aquilo que é o paraíso, tudo aquilo que é a perfeição, descer, e não descer como um príncipe, como um rei, mas descer como um desconhecido, um anônimo, alguém de uma família que ninguém nem sabia que existia, a não ser aquele grupinho das 30 e poucas famílias que moravam ali. Este homem, de tal modo, é uma luz brilhante que, sendo morto numa cruz, tanto para a religião da época quanto para a política da época, significa dizer falido, maldito, alguém que não presta. Essa luz é tão grande que 2000 anos depois, nós continuamos querendo aprender e seguir a esse Jesus. Por isso, quando no Vaticano II surge esta constituição dogmática, ela é para dizer de novo para a gente: se nós nos afastarmos daquilo que é a mensagem de Deus, nós nos perdemos. E dentre as muitas formas de mensagem de Deus, esta é uma mensagem segura, porque essa mensagem foi vivida por comunidades muito anteriores a nós, e elas perceberam ali a graça que Deus estava favorecendo. Por isso, quando alguém se afasta da palavra de Deus, seja para criar teologias, seja para criar ideologias, o que for, está se afastando da fonte primeira, que é o próprio Deus falando. Lógico que Deus pode me falar numa folha de árvore caindo, mas aí vai depender da minha interpretação. E pode ser que eu não esteja atento. E pode ser que eu esteja enviesado, pode ser que eu esteja um tanto quanto fora da realidade. Na Sagrada Escritura, nós temos esta experiência. Não do Pedro, não do Paulo, não do André, do Mateus. Não, a experiência que o Pedro, o Paulo, o Mateus colheram daqueles que estavam vivendo e transmitiram para nós. Que riqueza, né? Então, nesse sentido, a Sagrada Escritura é uma das fontes da revelação. A Dei Verbum também vai falar que dentro da nossa fé católica existem outras fontes para revelação. Sim. E aí a gente combate aquela ideia, né? Se está na Bíblia, se não está na Bíblia, eu não acredito, eu não posso. Como se a Bíblia fosse um livro de receitas onde tudo estivesse ali, né? Então, a Igreja Católica, ela amplia essa visão, né? Que nem tudo está ali, mas o que é necessário para a salvação ali está. Isso. E tem outras maneiras de Deus falar também. Então, as fontes da revelação, né? A única coisa que a gente sempre precisa ter claro é: nós temos a Sagrada Escritura como o lugar que está brotando. Desse lugar que está brotando, o que está brotando vem na tradição. Então é lógico que a água que está subindo, nem toda vai chegar onde eu estou vendo. Por isso a tradição vai dizer, existem outras formas. Então a tradição, a Sagrada Tradição com a Sagrada Escritura, elas se tornam aquilo que é a mensagem de Deus de uma forma clara para nós. E como sabermos se ainda estamos dentro da Sagrada Tradição, dentro da Sagrada... O magistério. Por isso nós fazemos o triângulo. E se é um triângulo, tem que ter um em cima. É em cima, sempre a Sagrada Escritura. Com a tradição, que nos diz como é que a Sagrada Escritura vai ser lida, o que é que a Sagrada Escritura está dizendo sem dizer, porque aqui, para às vezes as pessoas não se recordam disso, sempre tem entrelinhas. Eu não estou te tratando como padre, pode ver que eu sempre digo Everton, desculpa padre, por que faço isso?
Porque nós dois somos padres e eu me sinto próximo de você. Mas na entrelinha, eu estou dizendo que você é padre. Em nenhum momento eu estou negando isso. Agora, por que eu não estou repetindo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro? Porque já está nas entrelinhas. É isso que é a Sagrada Escritura. Veja, o fato de nós 12 estarmos com o clergyman já não precisa dizer, olha, nós somos ordenados. Isso já mostra. Então, essa entrelinha, a Sagrada Escritura tem o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando vai contar a história de Jesus, Marcos já começa com Jesus adulto. Porque ele diz, para chegar adulto, ele passou por todas as outras coisas. E o importante, já que eu não podia escrever 32 livros, era colocar essa coisa. Então, nesse sentido, quando nós vamos ver aquilo que nós chamamos de Sagrada Tradição, é o magistério olhando para a Sagrada Escritura e dizendo, aqui o caminho está levando para tal lugar. Então, dentro desses 2000 anos, a própria Sagrada Tradição encontrou coisas que estavam nas entrelinhas da Sagrada Escritura, como, por exemplo, o purgatório. O purgatório, você não vai encontrar essa palavra na Sagrada Escritura. E irmãos separados vão dizer, tá vendo? Eles estão criando coisa. De onde surge? Vamos pegar aquilo mais simples, para a gente chegar, como é que uma tradição pode interpretar a Sagrada Escritura. Agostinho está com uma série de questionamentos. Santo Agostinho, de novo, para que eu vou dizer santo se já está na entrelinha? Mas tá, o Agostinho diz assim, lendo a Sagrada Escritura, eu percebo que as pessoas boas vão para junto de Deus, aquilo que a gente chama de céu, paraíso. Vejo que as pessoas ruins vão para aquilo que a gente chama a Gena, o inferno, aquele lugar ruim. Ele falou, maravilha. Então eu tenho uma pergunta. Se os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno, nós vamos para onde então? Então veja, a pergunta é uma pergunta válida. E aí ele vasculha, vasculha, vasculha e encontra aquilo que a Sagrada Escritura vai dizer. Deus é misericordioso. E se Deus é misericordioso, então pode existir alguma chance de eu, que não fui totalmente como deveria ser, chegar no lugar onde deveria chegar. Então ele cria um termo, purgatório. Por quê? Porque purgar significa purificar. Sempre que eu vou falar disso, eu faço questão de lembrar uma pílulazinha desse tamanho. Você tem que tomar 2 por vez. Lactopurga. Na hora que você toma um lactopurga, mas limpa, não sobra nada. Então, por isso, o purgatório não necessariamente é um lugar físico, um tempo físico, é a misericórdia de Deus agindo. Está escrito na Sagrada Escritura? Não, não está, mas a misericórdia de Deus está. Fomos encontrar algumas coisas em livros como dos Macabeus. Aí os irmãos separados disseram, não, mas os Macabeus não pode ser palavra de Deus. Vamos nos perguntar por que não podem. Porque eles foram escritos em grego. Ah, Deus só fala hebraico. Então veja, se Deus só fala hebraico, o que eu faço com o Novo Testamento, que foi todo escrito em grego? Então, são esse tipo de coisa que o magistério precisa dizer, espera um pouquinho, se esse foi escrito em hebraico, esse em aramaico e esse em grego, e as comunidades de fé acolheram como palavra de Deus, é palavra de Deus. Outros textos, tanto em hebraico, quanto em grego, quanto em aramaico, não foram aceitos. Porque as comunidades de fé disseram, não, isso daqui é bonito, tem histórias muito legais, mas não é Deus nos falando. E aí isso seria o que a gente chama dos livros apócrifos, né? Os que não entraram, né? Porque a comunidade achou que não deveria entrar. Que não deveria, perfeitamente. E aí é isso, também tirar essa, desmistificar, né? O livro apócrifo não é um livro que nós é proibido de ler, né? Mas ele só não é fonte de inspiração divina, isso, né? Mas ele pode despertar alguma coisa. Olha como é interessante. Algumas histórias que nós contamos de Nossa Senhora não são bíblicas, são apócrifas. O que um apócrifo não pode fazer? Ele não pode contradizer a Sagrada Escritura. O que uma Sagrada Tradição não pode fazer? Não pode ser contra aquilo que está na Sagrada Escritura. Então, por isso que no triângulo, a Sagrada Escritura fica em cima. Vamos dizer, ela era o garantidor. Mas ela é um garantidor porque o magistério garante.
É um grande dom porque a tradição garante. Mas nem o magistério, nem a tradição pode contradizer. Por exemplo, alguém dizer que Deus não é misericordioso. Não tem como. A Sagrada Escritura diz claramente. Jesus não é Deus, como alguns grupos querem dizer. Não, não é Deus. Opa, pera um pouquinho. A Sagrada Escritura diz que sim. Então, qualquer tradição que tente dizer que não, ela já não é uma tradição sagrada. Qualquer magistério que venha dizer que não, ele já não é um magistério que está guardando o sagrado. Esse é o sentido para nós. Então tem coisas muito bonitas nos apócrifos e a gente consegue encontrar em livrarias católicas. Não significa dizer, não é algo, como você acabou de dizer, proibido ou perigoso, contanto que não coloquemos o apócrifo por cima daquilo que é a Escritura em si. Nada supõe. O que o apócrifo veio tentar fazer para a gente? Veio tentar dar detalhes que a gente não tinha. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Aquela pergunta que as pessoas fazem o tempo inteiro. Alguns apócrifos tiveram umas ideias malucas. O que Jesus fez? Estava brincando. Então, um dos apócrifos diz que Jesus estava brincando e fazendo bonequinhos de barro, como qualquer criança fazia na época dele. E alguém disse, José, o menino está trabalhando dia de sábado. E Jesus, com medo de apanhar, porque na época ainda podia, não tinha a lei da chinela, ele diz então para aqueles bonequinhos, voa! E os... Não, pelo amor, aí também não vão fazer isso. Tem pior ainda. Jesus estava brincando com outro amiguinho, ele estava em cima de um muro. Eu não sei o que deu nele, ele empurrou o amiguinho caiu de cabeça no chão e morreu. E ao morrer, alguém disse, vou contar para José. Jesus disse que ressuscita. E o menino sai andando. Então veja, isso é o apócrifo. Então, lógico, quando tem essas historinhas anedóticas, a gente só ri delas e tudo mais. Mas tem muita coisa ali que são condizentes com a Escritura, com a tradição da Escritura. Traz um detalhe, mas sem tirar em nada aquilo que a Escritura colocou, né? Os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana. Está na Escritura? Não, está nos apócrifos. E por que nós mantivemos? Porque Maria, para ter nascido, tem que ter tido um pai e uma mãe. Eu não sei os nomes deles. Já que me disseram Joaquim e Ana, vou continuar chamando de Joaquim e de Ana. Por isso a tradição católica acolhe este apócrifo e diz, espera um pouquinho, não sabendo, eu acolho. Como nós celebramos segunda-feira. Não tem em nenhum lugar o nascimento de Nossa Senhora, não era uma coisa comum na época. Mas algum apócrifo decidiu dar esse detalhe, que pode ser real ou fictício, pouco importa aqui, porque é um detalhe, não muda em nada. Maria nasceu, e se nasceu, tem que ter nascido em algum dia. Já que a gente não sabe, vamos colocar ela no signo de Virgem, dia 8 de setembro, e tá bom demais. Pronto. Não foi escolhido por causa do signo, mas calhou bem. Veja, até nisso, entende que a gente pode pegar um detalhe besta e dizer, olha, falamos de uma virgindade e até mesmo uma coincidência a gente pode colocar. Agora, se nós tivéssemos colocado Maria nascendo no dia 2 de janeiro, não tinha problema nenhum. O importante é ela nasceu. Exatamente, né? E isso, foi muito bem educada na fé, porque acolheu uma missão grandiosa. Sim. Então são coisas que não atrapalham em nada, ao contrário, ajudam a gente a compreender, né? E tirar, às vezes, umas ideias muito mitológicas, às vezes, que a gente tem, né? Então acho que isso tudo vem somando, vem ajudando, né? E aí, nesse sentido, é muito enriquecedor a gente conhecer, a gente aprofundar, né? Então o que o Vaticano II quis fazer com essa Constituição é colocar aí os pingos nos is, né? E incentivar para que o povo de Deus pudesse agora, a partir dessas fontes da revelação, se aprofundar, se dedicar para viver a sua vocação batismal e lançar no mundo nessa palavra que é uma luz para o caminho, né? Isso. Voltar às origens, onde as pessoas não tinham dificuldade com aquilo que era a Sagrada Escritura. Lógico, nós estamos há pouco tempo ainda, de 65 para cá, não são. Para mim para você mas para a história, o que são 70, o que são 60, o que são 100 anos, isso é nada. Então, o que a gente tem tentado nesse tempo todo? É a abertura que uma constituição dogmática como essa fez de dizer assim, você pode
é importante que você se aproxime desse Deus através da sua palavra. Nós temos uma abertura muito grande, lógico que não foi criada no Vaticano II, mas a partir do Vaticano II nos abre, que é a Lexio Divina. Da pessoa que vai à Sagrada Escritura, ela não é exegeta, ela não tem ciências disso, mas ela tem a inspiração de Deus, por isso ela vai lá, ela lê, ela medita, ela rumina, ela revê, ela junta com outras coisas, ela reza e ela encontra aquilo que Deus está lhe falando. Lógico que ela precisa também de alguém que a ajude a compreender algumas particularidades daquele texto. Por isso, a partir do Vaticano II, de lá para cá, nós já tivemos algumas cartas, alguns documentos que nos ajudam a chegar na Dei Verbum. Um dos grandes agora a gente inverte, é a Verbum Domini, né, a palavra do Senhor, do Papa Bento XVI, onde ele nos chama, a partir da Dei Verbum, a nos encontrarmos com essa palavra que é Jesus Cristo. Um pouco antes disso, quando ele ainda era cardeal e o Papa era João Paulo II, é escrito a interpretação da Bíblia na Igreja Católica. Esse é um texto importantíssimo. Pequenininho, tem de graça no Vaticano.va, custa muito baratinho em qualquer livraria, a gente encontra em qualquer lugar. A interpretação da Bíblia na Igreja Católica. Onde nesse texto é colocado para nós os vários métodos de leitura, as várias formas de abordagem, e só tem uma proibição. Você pode ler o texto como você quiser, até de modo enviesado, até num método que a gente não goste de jeito nenhum, mas o único proibido é o fundamentalismo. Você acreditar que o escrito é a verdade. E quem disse que não era verdade foi a própria Sagrada Escritura. Quando Paulo nos diz, a letra mata, o Espírito é que vivifica. O que é que ele está dizendo para nós? O escrito em si, ele está preso no tempo, no espaço. Aquilo que ele diz para mim vai além do que ele está escrito. Por isso, seja na Verbo Domini, seja naquilo que é a interpretação da Bíblia na Igreja Católica. Um outro também muito bonito é como os nossos irmãos mais velhos, os judeus, entendem a Sagrada Escritura e por que é que nós podemos continuar lendo o Antigo Testamento, mesmo não sendo a nossa Escritura, porque a nossa Escritura é o Novo Testamento, mas até tem uma palavra bonita que a gente pode juntar lá em João, no capítulo 21, quando Jesus diz para o discípulo, esta é tua mãe e esse é o teu filho, a gente sempre entende como sendo Maria, João e Jesus, mas a gente pode entender também de um outro jeito. Naquele momento, Jesus está dizendo para nós do Novo Testamento que nós devemos levar para casa a nossa mãe, o Antigo Testamento. E a partir daquele momento, o discípulo, o Novo Testamento, João, leva para casa a mãe, o Antigo Testamento, Maria. Porque se nós pegarmos, Maria ainda faz parte do Antigo Testamento. Ela faz a passagem ao trazer Jesus ao mundo. E nós somos do Novo Testamento. Então, como é que nós devemos entrar em comunhão com esses irmãos que leem a sua Escritura e que nós chamamos de Antigo Testamento? E como é que nós vamos entender esse Antigo Testamento se lá tem certas historinhas que não batem muito com o Novo Testamento? De um povo que mata, de um povo que toma terras, que faz um monte de coisa, um rei como um Salomão, que chega ao ponto de ter 1000 mulheres e tudo mais, e agora podemos, não podemos. Então, nós temos uma regra. Toda a Sagrada Escritura só é Sagrada Escritura se lida com os olhos de Jesus Cristo. Seja o Antigo, seja o Novo Testamento. Então, nesse sentido, para nós, Antigo e Novo são duas portas que nos abrem para conhecermos Jesus Cristo. Sem o Antigo Testamento não tem como saber quem é Jesus Cristo, porque ele foi preparado. Sem o Novo Testamento não tem como sabermos como é Jesus Cristo, porque o Novo Testamento mostra como é que ele viveu. Essas duas portas se abrem na nossa vida.
Nossa, que maravilha, né? Coisa boa, né? A gente poder conversar sobre isso. Sim. E isso é um incentivo, né? Hoje é só um aperitivo para que o nosso povo possa pegar esses documentos. Sim. Como foi dito, né? Eu estou com um livro aqui, mas no site do Vaticano tem todos os documentos, tem a Dei Verbum, todos eles. Só entrar, fazer a leitura, não é uma leitura difícil, né? E mais importante de tudo, ler a Sagrada Escritura, né? A gente precisa cada vez mais incentivar o nosso povo nessa leitura. Conversar com o biblista é sempre bom, né? Porque vários versículos vão brotando ali, né? E aí as pessoas falam, mas eu não consigo. Às vezes é porque falta leitura, sim, né? Sim. Se a gente começa a ter todos os dias, ter o hábito de ler a Sagrada Escritura, de rezar com ela, é claro que a gente vai conhecendo muito mais ali os versículos que vão tocando a vida, que vão marcando, que vão alimentando a espiritualidade cristã, né? É nós começarmos o Magnífica nesse momento. De tanto rezar o Magnífica, a minha alma agradece, Senhor, ou então o da noite de Mites, ou então o do Zacarias. Veja, de tal modo aquilo, você está certíssimo. Se eu quero conhecer algo, eu preciso me aproximar desse algo. Por isso, desde muito, então começando lá com o Leão XIII, que faz a primeira abertura, passando pelo Vaticano II, que nos diz, está aberto, já não é mais fazer abertura, está aberto, agora você pode entrar, e o que vem depois, nos aproximarmos dessa Sagrada Escritura. Nos aproximarmos desse Deus que continua querendo falar conosco. Pode nos falar de outros modos? Pode. Ele não parou de falar de outros modos. Mas se eu não vou àquilo que é uma fonte, mesmo quando as águas de outros lugares aparecem, talvez eu nem reconheça como águas. Sim, que coisa boa. Então fica o nosso incentivo, né? Chegando já ao fim do nosso encontro, nosso bate-papo, né? Fica um incentivo para que o nosso povo faça essa leitura, aproveite o mês da Bíblia para poder redescobrir o amor pela Escritura, né? E a gente poder mesmo, a liturgia diária pode ajudar, o texto bíblico corrido, os evangelhos são uma riqueza. Que seja um versículo por dia, um capítulo por dia. Ah, é difícil. Não é difícil. Pegue do Novo Testamento, do Antigo Testamento é um pouco mais difícil, sim. Existe um livro antigo, só para juntar tudo isso e assim a gente pode terminar, do padre Jonas Abib. Era o pão nosso, o pão de cada dia, ou a Bíblia no meu dia a dia, porque ele foi mudando de nome, onde ele diz, comece pelo lugar mais belo que nós temos, que é a primeira carta de João, onde vai nos dizer Deus é amor. A partir da primeira carta de João, você começa a ler o Evangelho de João junto, depois você começa a ler os Evangelhos com as cartas de Paulo, e aí depois que você conheceu tudo isso, aí você vai para o Antigo Testamento. Então tem métodos e métodos bem simples. Que bom. Então não tenhamos desculpas para deixar de ler a Escritura, né? Mas possamos dar um passo mesmo. Sim. Passos pequenos cada dia, mas a gente vai se enriquecendo com essa força que é a Escritura na vida da igreja, né? Maravilha. Então que bom, agradeço muito o Padre Romeu aqui conosco nesse dia, né? E agora eu convido ele a fazer uma oração, dar uma bênção final para nós, né? Nesse incentivo mesmo da gente poder se aproximar cada vez mais da Sagrada Escritura. Maravilha. Senhor Deus de amor e de bondade, vós que sois tão bom ao ponto de vir ao nosso encontro, se apresentar a nós de tantos modos e de um modo tão especial através do teu Filho Jesus, palavra encarnada. Queremos seguir os passos desse teu Filho. Por isso, Senhor, abre o nosso coração para as Sagradas Escrituras, abre os nossos ouvidos para ouvirmos as tuas palavras, abre os nossos olhos para vermos as tuas maravilhas, para que assim como Maria, nossa Mãe Santíssima, possamos também nós dar um sim generoso e caminhar nos teus caminhos. Vem, Senhor, sem ti nada somos, sem ti nada podemos. Que a tua graça se faça presente em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dá-nos a bênção final do encontro. Que esta graça e essa paz de Deus se faça presente na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem, Mãe Aparecida, do seu esposo São José, derrame o Deus Todo-Poderoso graças e bênçãos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia também. E a semana que vem nos encontramos mais uma vez para outro episódio do nosso Pastoreando.